Oi, Jurandir, tudo certo? Primeiro de tudo, obrigado pelo tempo. Eu acho que esse papo vai ser bom. Você me diz depois se você achou bom mesmo. Eu escrevi tudo para não me perder, para tentar ser o mais rápido possível. Acredite, vou tentar. Como a gente não está papeando, eu vou ter que assumir algumas respostas suas. Se depois eu assumir alguma coisa errada, você me corrige. E se não ficou claro alguma coisa que eu falei, você pede vistas ao processo e explico melhor, mas vai ter que ficar tudo claro. A gente está falando só de jornada do herói, tá? Não de outras formas de contar histórias, se que elas existem, não estamos falando disso, estamos falando de outras, só de jornada do herói para ficar mais fácil. Bom, é óbvio que eu não estou te ensinando nada, eu estou só pegando desde a base, só para você entender a linha de raciocínio, para explicar como é que eu cheguei onde eu cheguei. O único personagem que existe de verdade numa trama é o protagonista, os outros todos são inventados. É claro que isso é uma piada, porque todos são inventados, inclusive o protagonista, mas o que eu estou querendo dizer com isso o epicentro da história é sempre o protagonista. E os outros personagens existem por causa dele. Quer dizer, você não vai ter numa trama um personagem que não interage com o protagonista ou que não impacta na trajetória dele de jeito nenhum, certamente você não vai ter. Quem está na história, de alguma forma, impacta na trajetória do protagonista, senão não está no filme, ou pelo menos não tem que estar. Todo protagonista tem um quest, todo protagonista busca alguma coisa, isso é dado. E não importa muito se ele vai alcançar ou não o que ele está buscando, o que importa é ele ter um movimento da busca, é em cima disso que se dá efetivamente a história. Mas ele tem um quest, ele tem uma busca. Sem motivação e sem obstáculos não há trama nem drama. A isso dá-se o nome de conflito. Conflito é a oposição entre motivação e obstáculo. E sem esse conflito simplesmente não tem história. Pelo menos não uma que vale a pena pagar um ingresso, nem gastar 2 horas para ouvir, nem gastar tempo nenhum para ouvi-la, né? Então tem que ter isso, tem que ter conflito numa história, senão não é história. Ora, se o protagonista tem uma busca e tem um conflito, ou seja, tem obstáculos para ele alcançar essa busca, alguém tem que ter colocado, tem que ter criado os obstáculos lá para ele. Quem cria é o vilão. E por que o vilão é mau? Porque originalmente o herói era sempre alguém bom buscando uma coisa boa. Então, meio que naturalmente é mais fácil quem cria um obstáculo para alguém que está querendo fazer uma coisa boa é alguém que está querendo fazer uma coisa má. Então ele vira mal por causa disso, porque ele está se opondo a alguém que é bom. Ser mal pode mesmo ser uma característica do vilão, mas ele não é a sua função dramatúrgica. A sua função dramatúrgica é criar obstáculos para o herói poder ser herói. Essa descrição do que é herói, o que é vilão, incluindo os nomes herói e vilão, ela perdeu um pouco sentido, ela não é mais tão real do século XVIII ou XIX para cá, sei lá, quando os heróis não precisavam mais ser heróis e, por consequência, os vilões também não precisavam ser maus mais. Apesar de ter mudado as características desses dois personagens, a função dramatúrgica de ambos continua a mesma, ou seja, um quer, o outro se opõe. E seja lá qual for a motivação de cada um deles, tanto faz, eles continuam fazendo isso, um indo, outro indo contra. Então a gente entra nos arquétipos. Quais são os arquétipos recorrentes em dramaturgia? Aqueles que, de uma forma ou de outra, sempre acabam estando dentro de uma trama. Para não errar, herói, vilão, mentor, guardião de limiar, arauto, pícaro, camaleão e aliados. E aqui nós vamos falar só dos 3 primeiros, que é o que importa para o nosso papo. Então vamos lá, herói, vilão e mentor. Como já sabemos, herói não precisa ser herói de capa e espada, né? Herói é só como chamamos o protagonista, que é aquele que conduz a trama, aquele que tem a mudança mais significativa durante a trajetória. Aqui um parêntese importante que eu vou ler para falar bem direitinho. O anti-herói, secondo me, não é, eu acho isso, assim como eu vejo, né? O anti-herói não é um vilão no papel de herói, isso não existe, o vilão no papel de herói, isso é uma incongruência. Anti-herói é um personagem que corresponde a um estereótipo que, por preconceito, não enxergamos nele a possibilidade de ser um herói, de ocupar o arquétipo do herói, como um pária social, um desajeitado, alguém a quem falte força moral. É isso que é o anti-herói, e não o vilão no papel de herói. É um contrassenso falar isso. Em resumo, podemos dizer que o herói é o nosso alter ego na trama, é aquele com quem a gente se identifica para o bem e para o mal. Vilão. Sua principal função é criar obstáculos para o herói, é testar o herói, para a gente poder entender qual é o comprometimento do herói com o seu quest. E aqui vai ficar mais fácil se eu mostrar uns slides do curso. Então vamos lá, Hitchcock disse, se você quiser um grande filme, crie um grande vilão. Não há grande herói sem um grande vilão, porque quanto maior for o vilão, maior terá que ser o empenho e a determinação do herói. Aí eu mostro uma série de exemplos de vilões, né? A bruxa do Mágico de Oz, o Darth Vader, a Miranda, o Terminator, o tio não sei o que e o HAL 9000. O HAL 9000, ele era mau? Ele estava agindo errado?
O 2001 ele tem 3 histórias contadas, né? Primeiro a história dos macacos encontrando o monolito, depois a história do pessoal da NASA, ou seja lá o que for, que encontrou um monolito que triangula um sinal com a Terra e com Júpiter, e finalmente a terceira história, que é a nave indo para Júpiter. Tá? É dessa terceira história que a gente está falando. O Hall tinha uma missão que era levar aquela nave até Júpiter. Em um dado momento, ele começou a perceber que os seres humanos eram um problema para aquela missão. E, como num jogo de xadrez, ele resolveu sacrificar os seres humanos para conseguir levar a nave para onde ele queria. Foi a partir daí que ele vira o vilão do Dave, que daí vai ter que sobreviver aos ataques do Hall para poder fazer o que ele quer, que também é levar a nave para Júpiter, com um ser humano dentro. Essa atitude do Hall 9000, ela não é moral, ela é algorítmica, né? O Hall é um computador, ele não é capaz nem de maldade nem de bondade, ele só faz contas e chega numa solução. Ele não é mal, portanto, ele não é capaz de ser mal. Tá aqui um vilão que não é mal. O Coringa, ele é vilão ou é herói? No filme da esquerda, no Batman, no Regresso, sei lá qual que é, ele é o vilão, e no da direita, o Joker, ele é o protagonista. De novo, ser vilão ou ser herói é um arquétipo, uma máscara que pode ser usada por qualquer pessoa ou personagem, dependendo da trama. Agora uma pergunta. Quem é o vilão do filme Tubarão? A maioria dos alunos sempre fala que é o Tubarão, e não é o Tubarão. O Tubarão não é o vilão da história. Quem que é o protagonista? O protagonista é o chefe de polícia e o que ele quer é dar segurança para os banhistas. O Tubarão é o quest do protagonista, é o que o herói quer, é o que ele busca, né? É o santo graal dele, vamos dizer assim. Quem é que cria obstáculos para ele alcançar o que ele quer, que é dar segurança para os banhistas matando o tubarão? É o prefeito da cidade, que está num momento lá de recolher muito imposto por conta da temporada de verão e que não quer perder receita para a prefeitura dele por conta de meia dúzia de pessoas que vão morrer sendo devoradas por um tubarão. Um político. Esse é o vilão. Esse é o vilão da história, porque ele é que cria empecilhos para o herói. Quem é o vilão no Titanic? Levando em conta que a protagonista é a Rose, o vilão da história é o noivo dela, que está representando a sociedade patriarcal e opressora que quer moldar a Rose contra a vontade dela. Ok, vamos então para mentor. Quem é o mentor? Mentor é quem ensina ou treina o protagonista. Sua principal função é dar uma arma mágica que vai fazer toda a diferença na trajetória do protagonista. A arma mágica pode ser qualquer coisa. Por exemplo, no Nemo tem aquela tartarugona, riponga, que o pai do Nemo já sabe que ele tem que ir para Sydney, só não sabe como chegar. O que a tartaruga fala para ele é para ele pegar as correntes marítimas australianas, que isso vai levar ele para Sydney. E ele também ele também mostra para ele que dá para criar criança solta, né? que é o que o pai do Nemo não consegue fazer de jeito nenhum, muito pelo contrário. Ele está sendo o mentor, a tartaruga está sendo o mentor nessa hora que dá essa informação de como é que ele chega, o caminho das pedras ou das águas, de como é que ele chega em Sydney. Na maioria das vezes, a arma mágica é uma informação, é aquela informação que o protagonista mais precisa naquele momento da trama. O mentor, ele não luta a luta do herói, ele só o ajuda de uma forma essencial e precisa para ele conseguir o que ele quer. Quem é o mentor em Star Wars? Obi-Wan Kenobi. Quem é o mentor em De Volta para o Futuro? Me lembra de que outro dia eu vou te contar uma coisa que eu roubei de um vídeo seu para pôr no meu curso, que foi bem legal. Quem é o mentor no De Volta para o Futuro? É o Doc, que dá o quê? A arma, que é o carro para ele voltar. No Titanic, quem que é o mentor da Rose no Titanic? É fácil chegar nessa resposta, parece que, puxa, está escondido. Não está. Qual que é a informação mais importante para uma pessoa ter dentro do Titanic no dia 12 de abril de 1912? Não tem bote para todo mundo. Não tem nenhuma informação mais importante do que essa. Não tem bote para todo mundo, ou seja, senta a bunda num bote agora, porque daqui a 15 minutos já era. E quem é que dá essa informação para Rose? É um engenheiro do navio, que fala para ela quando eles estão passeando lá no deck, e fala, olha, ela se toca que não tem bote, depois quando eles se cruzam em outro lugar, depois que já teve um acidente, ele fala, lembra do que a gente falou lá? Senta num bote agora. E ele também é um mentor, porque na hora que a Rose está indo procurar o Jack, ela encontra com ele e pergunta para ele, para onde vocês levariam uma pessoa presa? Não, a princípio o engenheiro fala que não quer falar, que ela tem que sair de lá, mas ela força a barra, ele acaba falando e ele dá o caminho das pedras para ela conseguir achar onde é que está o Jack. Ele é o mentor dela. E agora, senhor Jurandir Gouveia.
No Silêncio dos Inocentes, Hannibal Lecter é herói, mentor ou vilão. O aluno que fala que ele é herói, eu já anuncio para a turma que trata-se de um psicopata porque se identificou com Hannibal. Você, Jurandir, diz que ele é o vilão. Eu digo que não. Eu digo que ele é um mentor. E eu vou tentar provar isso, tá? Para tanto, eu vou passar um trecho de um filme, não que seja só nesse trecho que ele é um mentor, ele é mentor o tempo todo, mas esse filme é muito emblemático e nele a gente vai ver quem que é quem nessa história. You still wake up sometimes, don't you? You wake up in the dark and hear the screaming of the lambs. Yes. And you think if you save poor Catherine, you could make them stop, don't you? You think if Catherine lives, you won't wake up in the dark ever again to that awful screaming of the lambs. I don't know. I don't know. Thank you, Clarice. Thank you. Tell me his name, Doctor. Dr. Chilton, I presume. I think you know each other. Okay. Let's go. It's your turn, Doctor. Out. Tell me his name. Sorry, ma'am, I've got orders. I had to put you on a plane. Come on now. Brave Clarice. You will let me know when those lambs stop screaming, won't you? Tell me his name, Doctor. Clarice! Your case filed. Goodbye, Clarice. Bom, eu vou ler essa parte porque ela é meio longa e eu não quero me perder para eu manter a concisão, tá? Então, a personagem da Judy Foster é a protagonista e o que ela quer? Salvar a menina que foi sequestrada pelo Buffalo Bill, que é quem ela quer achar para poder salvar a menina. Então o Buffalo Bill não é o vilão, ele é como o tubarão, ele é o santo grau da protagonista, ele é o que ela busca. E Hannibal Lecter é o vilão? Tampouco. Ele é o mentor dela, ele ajuda a achar o seu santo graal, só que do jeito mais torto possível porque é um psicopata. Ele é visto por você e pelo resto da humanidade como vilão exclusivamente porque é mau. E nesse momento, o que vocês, seres humanos, fazem é tomar um estereótipo por um arquétipo. Sim, ele é mau. Ele come pessoas e no mau sentido. Mas na trama, ele está dentro do arquétipo do mentor. Ele treina a heroína tanto para ser uma pessoa melhor, como um bom psiquiatra que é curando o seu trauma, curando, entre aspas, seu trauma de não ter conseguido salvar os cordeiros que dão nome ao filme, mas também a treina como investigadora policial. E ele também lhe entrega a arma mágica. Qual é a arma mágica? É esta mesmo que vimos na cena, é o seu case file. Ele nem precisava ter dado isso para ela, só ter deixado lá que alguém ia entregar. O fato dele ter entregado num momento inoportuno e desnecessário chama a atenção dela. A cena seguinte é ela conversando com uma aliada e falando que se ele entregou é porque a resposta do que ele está procurando está lá dentro, só que ela ainda não viu. Aí ela passa um pente fino, revendo todo o documento e acaba achando a resposta, que é quando ela lê algo como a gente cobiça o que a gente vê. Aí ela entende que a garota não foi pega ao acaso, que o sequestrador já havia e já a desejava. Foi um plano, né? Assim, ela consegue sacar que ele morava em frente da casa da menina, e com isso acaba encontrando o cara, já morando em outra casa, mas graças à ajuda preciosa do seu mentor, que deu a ela a informação que ela mais precisava para chegar no seu quest. E claro, fez isso do jeito mais absurdo e abjeto possível, porque a demora podia custar a vida de uma pessoa, mas sendo ele um psicopata, isso não faz a menor diferença para ele. Portanto, Hannibal Lecter não é um vilão, mas sim o mentor. E, na minha opinião, o melhor, mais complexo e mais elaborado mentor de toda a história da dramaturgia. Eu amo esse filme, muito por causa desse mentor, sem contar quem interpreta. Então, quem que é o vilão? É aquele mesmo que vimos na cena. O diretor da penitenciária e manicômio que cria empecilhos para ela se relacionar com o mentor dela e assim conseguir as informações que ela precisa. Quem é mau não obrigatoriamente é vilão na trama. E quem é vilão na trama não obrigatoriamente é mau. É mais fácil ser mau se o protagonista for bom. E normalmente os protagonistas são bons, ou sempre foram, sei lá. Mas o seu papel não é do estereótipo da maldade, mas sim do arquétipo daquele que obstaculiza a trajetória do herói. O melhor exemplo disso é o Prenda-me se for capaz, que o protagonista é o DiCaprio, que é um escroque, é um punguista,
e quem cria obstáculos para ele é um agente do FBI que está indo caçar um cara tentando prender um cara, né, se for capaz, que já aliviou $1 milhão das pessoas. Ou seja, quem está no papel do vilão é o Tom Hanks. Lembrando que o vilão é aquele que cria obstáculos para o protagonista. A gente acabou, acho que, criando um truquezinho na cabeça da gente, que foi chamar vilão que não é mal de antagonista. Mas isso é só porque a gente não está entendendo qual é a função do vilão dentro de uma dramaturgia. Acredito eu. E na real, assim, chamar na vida real, que a gente, né, na vida do dia a dia, a gente chamar uma pessoa má de vilão, ok, não tem problema. Da mesma forma que a gente que é pagão e leigo, a gente usa neurótico de uma forma errada, fala, aquele cara é um neurótico, querendo dizer que ele é um desmiolado. Mas no meio psiquiátrico, neurótico tem um significado técnico e preciso. Acredito eu que no meio dramatúrgico a gente também não deveria usar vilão dessa forma mundana e pagã que a gente usa, mas entendendo qual é a função efetivamente de um vilão, que é criar obstáculo. Já falei isso 500 vezes, né? Para finalizar, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Vilão não é sinônimo de mal, vilão é sinônimo de pedra no caminho. Bom, é isso, senhor Jurandir, seu grande Jurandir, quem está certo? Já te falei toda a minha teoria aqui. Na sua opinião, quem que está certo? Eu ou o resto da humanidade? Estou aguardando o seu veredito. Me anuncie assim que você puder. Valeu, obrigado.